Polícia Mineira identifica 8 vítimas da tragédia em Capitólio. 10 pessoas morreram após uma rocha cair sobre embarcações no Lago de Furnas. Pontilhão da Assis Chateaubriand com Armando Salles Oliveira ficará interditado em Olímpia. DR constatou danos à estrutura. Carro avança sinal de pare e bate em veículo de funerária em Rio Preto. Caixão foi parar no meio da rua. Foi enterrado o corpo da idosa levada por enxurrada durante temporal em Barretos. Isso e muito mais agora, no Jornal Regional. Jornal Regional. A região interligada pela notícia. Quilohertz de Olímpia para toda a nossa região, valeu! E claro, você internauta, você que nos acompanha também com o recurso da imagem, recurso do vídeo, pelo Facebook da Band FM, da Nativa, pelo da Difusora, nosso aplicativo próprio para Smart TV, pela Se Liga TV, YouTube, Instagram, estamos ao vivo, pelo Radiosnet também, pelo aplicativo próprio da Difusora. Ufa, acabou, Reginaldo? E pelo Tudo Rádio também, viu, Reginaldo? Não vamos esquecer do tudoradio.com, que sempre tem um carinho imenso aqui com a Rádio Difusora. Aqui, ó, parte das nossas redes sociais para você curtir, para você se ligar com a gente, para você ficar por dentro de tudo que a gente faz e fala aqui no nosso Jornal Regional. 11h19, o programa de hoje está recheado, como vocês já viram aí, um aperitivo. Vamos falar sobre o pontilhão da Armando Salles Oliveira, da Assis, vai ficar interditado e pelo jeito por muito tempo, viu? Vamos falar também sobre o atentado contra o jornal Folha da Região, a Rádio Cidade. 10 meses já praticamente, estamos caminhando aí para 10 meses já do atentado e a Polícia Civil encerrou o inquérito. Só que o Arantes, né, uma das vítimas, o proprietário do jornal, ele não concorda, ele acha que o inquérito foi encerrado antes da hora, faltando algumas informações, e ele nos visitou hoje pela manhã. Nós gravamos um bate-papo com o Arantes, daqui a pouco a gente vai exibir aqui também, né, falando como ficou a rotina da família depois de tudo aquilo e outras informações, e por que ele está tão indignado com o encerramento desse inquérito policial, né, antes da hora. Segundo ele, claro, né, o delegado sabe a hora de encerrar o inquérito ou não, mas o Arantes acredita que foi prematura a decisão. Reginaldo Henrique, cadê você? Tô aqui. Fala que eu te escuto. Tudo bem, Reginaldo Henrique? Opa, apareceu a Margarida. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Eu tô bem também, graças a Deus. Como foi o seu fim de semana? Fim de semana corrido. Ontem até que foi tranquilo, sábado foi mais corrido, só que fim de semana não só meu, acho que todo mundo muito pesado, né, com essas notícias. A gente teve lá em Minas Gerais, aqui, nossos vizinhos, sofrendo bastante, tanto com aquela questão de Capitólio, quanto com a barragem, aquele dique também, né, que transbordou, pode se romper a qualquer momento, segundo a Defesa Civil. Então é uma situação bastante complicada, né, não tem como ser um fim de semana bom, vamos dizer assim. Né? É um fim de semana triste, né? Pesado. Praticamente o primeiro do ano já nesse clima. Infelizmente. Inclusive, daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre Capitólio. Reginaldo, e muita gente daqui vai para lá. Você já foi para Capitólio, Reginaldo? Não. Eu quase fui. Eu cheguei a marcar uma viagem, mas na época teve um imprevisto. A folga foi suspensa no fim de semana e eu acabei não indo para lá. Mas é um lugar muito bacana e muita gente daqui vai. O pessoal de Olímpia faz excursão para lá, Barretos, isso com muita frequência, né? E agora que tudo isso aconteceu, a gente descobre cada história. Tem uma história de uma família de Ribeirão Preto, Reginaldo. E essa família estava em Capitólio, tinha agendado um passeio de lancha para o momento da queda. Coloca para mim a queda aí, ilustra, Reginaldo, daquela rocha. Acho que todo mundo já viu essa imagem circulou o fim de semana inteiro. Mas era para eles estarem em uma dessas lanchas. Só que aí esse casal de Ribeirão Preto falou o seguinte, ó, sabadão, eu acho que ali vai estar lotado. Então, olha isso, vamos alterar o passeio, vamos fazer o passeio de lancha na sexta e a trilha que seria para sexta-feira eles mudaram para o sábado, eles inverteram. Então, no momento em que a rocha caiu, eles estariam ali, mas não, eles acabaram por ter feito, né, essa alteração, eles estavam no outro local e só ficaram sabendo da tragédia
depois, né? Nasceram de novo. São coisas que a gente não explica, aquela história, né? A hora que chega o momento mesmo, e não era a hora desse casal, né? Que por uma decisão ali vamos aproveitar mais, vamos sozinhos, vamos quando tiver menos gente, então vamos para sexta, que sexta tem menos pessoas agendadas para lancha. E aí eles adiantaram, estiveram um dia antes nesse local aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, volta para cá, Reginaldo Henry, 10 pessoas morreram, já temos a identificação de 8, 5 nós já temos nome e foto aqui, daqui a pouquinho mais detalhes para vocês também sobre essa tragédia de Capitólio. Reginaldo, pode voltar pro telão, você está acanhado, o que aconteceu que você se escondeu hoje? Vamos ler os primeiros comentários de hoje, Reginaldo Henry. Simbora então, a Gláucia da Silva, bom dia, ótima semana para vocês. Bom dia, Gláucia, para você também. Carmen Lúcia, bom dia. Bom dia, Carmen. Cláudia Neri, bom dia. Bom dia também. Ângelo Fernê, bom dia. Bom dia pro Ângelo também. O José Vicente Soto, bom dia. Bom dia, Zé. Tô tocando aqui, calma. Marisa Pegoraro, bom dia. Ô, Marisa, um ótimo dia para você, mulher. Silvana de Souza, bom dia. Doutora Silvana, bom dia. Maria Helena Gibelli, bom dia. Bom, meus amigos, bom trabalho. Bom dia, bom dia. O Antônio Aparecido Prates da Silva, bom dia, meu amigo Kleber Luiz, bom trabalho. Bom Deus dia. abençoe. Amém, amém. Bom Acabou? dia para vocês dois. Valeu, para todos nós. Tem mais. Maria Aparecida da Silva, bom dia. Bom dia. Silvio Passos, bom dia, Kleber e Reginaldo. Bom dia, Silvio. E ela chegou. Vixe. Aparecida demite. Bom dia. Bom dia, Aparecida. Eu tava brincando, tudo que eu te falei, viu? Aqui você sabe, né? Kleber contrata, Aparecida demite, né? Você sabe disso. Não podem andar juntos jamais. Não, geralmente não. Geralmente um vem primeiro, mas a hora que chegar a outra, meu filho, esquece. Valeu, Aparecida! Aquele abraço. Muito bem. Você que não comentou, comenta aí. Tô esperando, hein? Exatamente. Nós estamos esperando a sua participação. Daqui a pouco o Reginaldo volta. Vamos seguir com as notícias, porque o programa de hoje está assim, recheado de informações. O tempo está correndo, o tempo é curto. Então já vamos começar com os destaques, falando sobre a pandemia, que infelizmente não acabou. E parece que a situação está ficando complicada, hein? Guararapes anunciou agora há pouco restrições, viu, Reginaldo Henry? Restrições para o comércio em Guararapes. Está chegando. A gente falou na semana passada sobre Orlândia, Amparo, agora Guararapes. Está vindo cada vez mais para perto da gente. De novo, essas restrições aparecendo. E Olímpia, a situação está bastante complicada. Foi divulgado o boletim na sexta-feira e a cidade registrou 161 positivos para Covid entre terça e sexta da semana passada. Com essas atualizações, Olímpia já tem 10.827 casos confirmados, dos quais 10.368 estão curados, ou 97%. 287 pessoas já morreram, infelizmente, ressaltando que, segundo a Secretaria de Saúde, nenhum paciente confirmado estava internado até sexta e não registrava mortes há pelo menos um mês aqui na cidade por complicações da Covid. Mesmo assim, é uma situação bastante complicada, viu, gente? O município ainda aguarda resultados de 216 suspeitos, 2 estão internados em Rio Preto. Lembrando que o próximo boletim só sai amanhã. E a gente falava, né, Reginaldo? Resultado de aglomeração, show em Réveillon, a gente vai ver no final da primeira semana do ano, né? Infelizmente. E já está chegando. E agora, lembrando que o apanhado aí de sábado, domingo, hoje, sai amanhã, mais esses outros resultados aí que estão pendentes do começo da semana. Vamos torcer para não vir uma situação ainda mais complicada e nós saltamos aí de 7, 8 confirmados ativos para 172, né, Reginaldo? Lembrando que a gente tem que sempre ficar atento, eu sempre disse isso, aos confirmados ativos e aos suspeitos. E é um número que saltou, são 2 números que saltaram muito rápido. Aumentaram demais. 172 confirmados ativos, são 172 pessoas que podem transmitir o vírus para outras, são 172 pessoas que podem ter complicações, a gente torce para que não tenha, a gente sempre fala isso aqui, mas a gente tem que ser realista. São pessoas que ainda estão em tratamento, são pessoas que ainda podem sofrer complicações, podem precisar de um leito, e vale sempre ressaltar que Olímpia está sem UTI para Covid desde o começo do ano. A cidade fechou, os 5 leitos que tinha foram fechados. Agora a gente tem que recorrer a Barretos ou Bebedouro. Barretos, situação também complicada. Diagnósticos de problemas respiratórios lá aumentaram 50% em uma semana também. Então, não tem para onde correr. A gente pede para que as pessoas, porque a prefeitura a gente entende, não quer tocar o terror, não quer deixar a população em pânico, parece.
A gente entende que não é o momento mesmo para ficar aterrorizando as pessoas. Mas ficar passando pano que nem passa aí também, mais de um mês ninguém morreu, vai esperar voltar a morrer? Tem que pedir para a população continuar se cuidando. Mas parece que as notas da prefeitura têm um tom de minimizar o problema, não tem, Reginaldo? Tem. Ou eu tô tendo uma visão distorcida da situação? Não, a impressão que dá é que estão... Tem 161 novos contaminados, mas faz um mês que não morre ninguém. Ou seja, pode morrer mais um, porque já faz tempo que não morre ninguém, dá para morrer mais um. A impressão que dá é essa que eles falam. Que eles falam nesse sentido, nesse tom. Então, o município, o poder público não tem que tocar o terror, mas também não tem que ficar vendendo uma realidade que não é a que a gente está presenciando. A gente sabe que os casos estão vindo com uma gravidade menor por conta da vacina, tudo aquilo. Mas não dá para a gente ficar pagando para ver. Né? A população tem que continuar assim se cuidando. Independente se faz um mês que não morre ninguém na cidade, vamos redobrar os cuidados para que a gente continue assim. Agora 11 horas e 28 minutos, a gente segue com o nosso Jornal Regional para você. Hoje tem muita informação aqui nos 1490 kHz da Difusora AM de Olímpia, Rádio do Povo e também por todas as nossas redes sociais. A gente vai agora para Barretos para falar sobre aquele temporal do meio da semana, aquela adutora entre os bairros Zequinha Amêndola e tinha um outro bairro lá, daquela ponte que caiu. Aquela adutora já foi reparada ontem, então aquela região da cidade tinha ficado sem água até ontem, Reginaldo, você acredita? Meu Deus. Olha o desespero dessas pessoas. Elas ficaram sem água e ontem que a situação foi normalizada no começo da tarde. A previsão é que retomasse o abastecimento ontem à noite, mas eles conseguiram adiantar o serviço e ontem à tarde já restabeleceram o abastecimento de água para aquela região. Claro que a autarquia teve que fornecer caminhões-pipa e outras situações, porque é um serviço essencial e eles têm que continuar ali se virando para fornecer. Mas pela adutora não tinha água. A água era por caminhões-pipa, tinha todo aquele transtorno de logística para garantir o abastecimento para aquela região. E daquele temporal, infelizmente, uma idosa de 77 anos desapareceu na enxurrada, dona Antônia Yoshida, e ela foi encontrada no sábado. Ela morreu depois de ter sido arrastada pela enxurrada em Barretos, na chuva de quinta-feira. O enterro dela foi ontem de manhã no cemitério municipal de Barretos. O corpo da idosa foi encontrado no sábado entre a rua 16 e a avenida 31, a 500 metros do local em que a idosa desapareceu no dia do temporal. Temos imagens dela desaparecendo aí. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, a mulher ficou presa entre a estrutura do teto e o asfalto de uma galeria pluvial, Reginaldo. Aquelas chamadas bocas de lobo. Ela caiu, foi sugada por uma boca de lobo e ficou presa ali na galeria. O corpo da idosa estava naquele local, inclusive eles tiveram que quebrar ali o asfalto para retirar o corpo da idosa, até vi uma foto do trabalho. É o momento em que ela desaparece, foi levada então por cerca de 500 metros e depois caiu nessa boca de lobo, infelizmente, né? Morreu. Mas que a gente sempre tem a esperança, né? Tem aquele ditado, enquanto há vida, há esperança, mas a gente já imaginava que seria muito difícil ela sobreviver, né? Olha aí a violência, a força dessa correnteza que se formou ali e a idosa desapareceu. Saiu do carro para fechar a porta, poderia ter ficado dentro do veículo. Não vamos ficar aqui agora também jogando a culpa na vítima, né? Mas no momento desse, aquela orientação, fique dentro do carro, permaneça. Ela estava no carro, o carro ficou ilhado, ela saiu do veículo e aí foi arrastada pela enxurrada. Agora são 11h30. 11h30 Olímpia. Jornal Regional segue para você aqui nos 1490 kHz da Difusora. Reginaldo, que imagem impressionante esse acidente. Já foi um acidente feio por si só, o carro capotou, mas para piorar tudo era um veículo funerário que estava a caminho de um velório. Um caixão com um corpo foi arremessado para fora do veículo funerário, para fora do carro de uma funerária lá em Rio Preto, após o veículo se envolver em um acidente. Isso aconteceu ontem de manhã, lá em São José do Rio Preto, como eu já disse. Uma câmera de segurança, inclusive, registrou o momento em que o carro da funerária, olha, ó, seguia pela via quando no cruzamento das ruas Campos Sales com a Rubião Júnior foi atingido por um outro veículo que não respeitou a sinalização de pare. Com o impacto, o carro com o caixão acabou capotando e parou em uma árvore. A porta traseira abriu e o corpo caiu na rua. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi retirado do local e levado por outro veículo da funerária. De acordo com a Prefeitura, o motorista da empresa funerária recusou o atendimento do SAMU. Já a mulher que dirigia o outro veículo foi levada para a UPA com ferimentos leves. Ela estava com o licenciamento do veículo vencido. A funerária confirmou o acidente, mas não quis comentar o acidente, não quis comentar o caso.
Olha só que acidente impressionante, né, Reginaldo? Volta o começo do vídeo aí, ó. Coisa esquisita. Olha aí o corpo, o caixão, destruiu o caixão, a gente vê ali no chão ao lado do veículo, aí, ó. Eu coloquei blur, a gente embaçou, mas você vê aí nesse momento o corpo caindo ali, o caixão abriu, o corpo caiu no asfalto e o caixão esfarelou ali, né? Que situação... Imagina pra família. Né? E claro que aqui não foi culpa do motorista da funerária. E a mulher que avançou o sinal de pare, vindo numa velocidade ali também, né? Volta o vídeo. A gente percebe que ela vinha para deixar. Olha lá, ela não estava devagarinho não, né? Ela nem tentou parar no par. Não freou, ela não freou. Ela que nem veio, diminuiu foi. a velocidade, também não deu tempo. Quando ela viu o carro da funerária, não teve nem reação. Você percebe que ela não freia. O carro bate com tudo ali no veículo da funerária. Aí poderia ser um motociclista, a gente poderia ter uma tragédia. Enfim, gente, não é porque é domingo, as pessoas abusam um pouco, porque domingo o centro, aquela região central de Rio Preto fica mais vazia, não tem tanto trânsito, né? Mas para e tá lá, é para isso, e é para parar, não é para diminuir, né? É para parar, olhar e depois seguir. Tem gente que no máximo reduz um pouco ali a velocidade, dá aquela olhadinha, às vezes tem um ponto cego do carro, não vê e vai, e olha aí o que acontece. Nesse caso, né, o carro capotou, a gente percebe a violência ali do impacto. Como eu disse, já é um acidente que chama atenção pela gravidade dele. E aí, quando a gente vê que tem um veículo funerário a caminho de um velório, aí que a situação chama mais atenção ainda, né? Mas está aí, o corpo então foi levado de novo para a funerária, colocado em outro caixão e depois levado para o velório. Aí a família que está lá aguardando para se despedir do ente querido, prolonga um pouco mais a dor, gera ainda todo esse desconforto, né? Porque ia ter que voltar para a funerária para preparar o corpo novamente. Não, e sem contar o seguinte, né? Não sei como explicar isso aqui sem ficar muito bizarro ou até pesado, mas, por exemplo, por mais que já tenha morrido, mas... É um choque. É um choque, porque foi um acidente envolvendo alguém. É estranho, imagina para a família o que passa na cabeça dos familiares. O corpo está vindo, se envolveu um acidente, está lá, jogado no meio do asfalto. É triste. É muito complicado isso. E sem contar que pode, sei lá, ter causado algum ferimento, vamos dizer assim, no corpo em si, né? No cadáver. Bem complicado. E a mulher que deu causa ao acidente foi levada para a UPA, segundo informações, ela estava reclamando de dores no pescoço, tal, ia passar por exames, mas nada grave com ela não. Agora, 11 horas e 35 minutos, vamos falar sobre o viaduto, Reginaldo, da ponte que partiu. Sorte sua que hoje eu não te mandei para a ponte que partiu, hein? Hoje não. Sorte que você foi tanto para a ponte que partiu que já tem imagem de arquivo, senão eu ia te mandar para a ponte que partiu hoje de novo. O DR informou que foram constatados danos na estrutura daquele pontilhão ali no entroncamento entre a Assis Chateaubriand e a Armando Salles Oliveira, aqui no município de Olímpia. O órgão disse que já começou um processo de contratação da obra e disse que o dispositivo vai continuar interditado até que os reparos necessários sejam feitos e aí eles constatem que os usuários vão ter segurança para usar o dispositivo de novo, passar tanto por cima quanto por baixo, que não vai cair. Mas por enquanto, então, o pontilhão ali da Assis Chateaubriand, Armando Salles Oliveira, vai continuar interditado. Foram danificadas as estruturas ali do local. Então, para quem não se recorda o que aconteceu, uma retroescavadeira, acho que ela está nessa imagem, inclusive, né? Acabou enroscando, ela estava sendo transportada por um caminhão prancha, mais alta do que poderia, a altura ali máxima é 5,2 metros, né? 5,200 na verdade, e é 5,2, né? 5,20, né? 5,20. E o que aconteceu? Rapaz, bateu um branco aqui agora no negócio. 5,20. A retroescavadeira estava mais alta que isso, o motorista não se atentou à sinalização, foi tentar passar embaixo ali, né, Renato? Parecendo eu querendo encaixar minha fatura do cartão de crédito no orçamento de janeiro, não coube, enroscou ali a retroescavadeira e caiu, tombou. Causou até um buraco ali no chão, né? E danificou a estrutura. No início eles diziam que iam mandar engenheiros e tudo mais, aí hoje eu entrei em contato com a Secretaria Estadual de Transportes, e a secretaria confirmou que sim, a estrutura foi danificada e agora eles vão começar a licitação para contratar uma empresa para fazer o reparo e só depois disso vai ser liberado. Eu perguntei quanto tempo deve levar, eles não responderam, então a gente já imagina só por isso, né, Reginaldo, que vai demorar alguns meses aí
para que liberem. Então, enquanto isso, a alça de acesso vai ser utilizada como um desvio ali, para que os motoristas não tenham que passar sobre o pontilhão. Por exemplo, quem vai de Barretos para Rio Preto passava pelo pontilhão e ia embora. Agora não. Agora vai pegar uma alça de acesso como se fosse para Guaraci, quem vem de Barretos para Guaraci. Lá embaixo tem alguns cones, aí a gente está vendo imagens, ó, tem alguns cones sinalizando a rodovia. Aí você pega a alça de acesso, desce, chegando lá embaixo tem uns cones, você vai cruzar a rodovia, pegar a alça de acesso como se viesse de Guaraci para Olímpia, para só depois você seguir viagem sentido São José do Rio Preto. Acho que explicando assim deu para entender, né, Reginaldo? Ali são os cones, ó, tem um caminhão ali, volta um pouquinho, a gente vê um caminhão ali fazendo exatamente o contorno que eu falei. Ó, ele pegou uma alça de acesso, ó, ele vai descer um caminhãozinho pequeno, um furgãozinho, ó lá. Vai fazer ali no meio da rodovia, pegar a outra da alça de acesso e ir embora. Isso. Vai ser assim agora, para poder passar por ali. Um pouquinho de transtorno, mas é melhor do que passar embaixo do pontilhão e cair na tua cabeça, né? E tem que tomar cuidado. E tem gente que está burlando isso, né? Você falou, né? Tá passando por baixo do pontilhão ali, ó. Várias pessoas, quando eu fui lá, eu vi passando. E a estrutura danificada. Danificada. Complicado isso. Volta aqui para mim, tá aí então prestação de serviços, a gente vai continuar acompanhando esse caso do pontilhão, mas o que a gente sabe então, estrutura danificada, local ainda interditado por alguns tempos aí, então quem precisar utilizar, quem utiliza com frequência esse local, vai de novo alerta, cuidado, tá com um desvio ali, e como o Reginaldo disse, tem gente que está passando por baixo, não façam isso porque a estrutura está danificada. Depois cai na cabeça de alguém, o culpado é o Estado ainda, né? Vai querer pedir indenização. Uma situação dessa não tem nem nexo fazer isso. 11 horas e 38 minutos, tem algum comentário aí, Reginaldo Henry? Vamos aos comentários. Aqui, esse aqui. Volte pro telão, Reginaldo Henry. Vamos para o telão. Cadê? Oi. Aí, chegou. Quem está comentando o Marcelo Jorge Cabrelli. O que ele disse? Reginaldo, tá com som baixo. O seu microfone tá baixo. Baixo? Valeu, doutor! Oi. Agora, né? Aumenta o microfone, sobe o microfone, tá baixo. Aumenta. Sobe. Isso, acho que agora tá bom. Agora sim. E até melhor que ele tapa um pouco o seu rosto, fica melhor, hein? Olha que maravilha. Agora ficou bom o áudio e imagem agora. Resolveu o problema. Vai. Não entendi. Segue o baile. Vai. Depois é processado, assédio moral e não sabe por quê. Vai. Mais um. Segue. Josiane Brito, bom dia. Bom dia! Marcelo Jorge, bom dia. Bom dia. Elaine Cristina Falquete, bom dia. Bom dia. Diva Pereira Silva, bom dia. Uma semana abençoada para todos nós. Altair com a gente, bom dia. Adriana Oliveira, bom dia. Bom dia. Luzia Cabrelli, bom dia. Bom dia. Maria Cordon, bom dia. Uma semana cheia de bênção para todos vocês. Amém. Para todos nós. Muito bem. Mais algum comentário, Reginaldo? Éder Deus. Bom dia. Bom dia. Deus está te dando bom dia. Bom dia. Amém. Aproveita. Ainda bem que é de Deus, né? Esse é de Deus. Muito bem, bom dia. De vez em quando aparecem uns que não são aí, não. Mas esse é. Bom dia. Opa, vai brincar com coisa que não deve. Quase cai aqui no cenário. Deu aquela pulada na cama elástica. É isso. Muito bem. Valeu. Acabou? Acabou. Depois você volta? Volto já. Chama o povo para comentar aí antes de ir embora, vai. Comenta, gente. Comenta. Manda aí seu comentário no vídeo. O vídeo que está na raiz disso tudo. Que é o vídeo da Rádio Difusora, certo? Curta. Ative o sininho e passa para cima. É na raiz? Na raiz. É o vídeo raiz. Tá certo. Não é aquele Nutella, é o raiz. Beleza. 19 para o meio-dia, volta aqui para mim, Reginaldo Henry, depois você volta. Volta. Você vai ficar aí atrás? Que bom. Não, já. Ainda bem. Vamos seguindo, 19 minutos para o meio-dia. Vamos falar agora sobre o Arantes, depois a gente fala sobre Capitólio. Vamos. Por quê? O jornal Folha da Região trouxe esse final de semana, o jornal Folha da Região, que foi alvo daquele ataque em março do ano passado. Colocaram fogo no jornal, na sede do jornal e da Rádio Cidade, rádio comunitária aqui de Olímpia. Em cima é a residência do Arantes, lá estavam ele, a esposa e a neta de 9 anos. E o delegado responsável, Dr. Marcelo Pupo de Paula, ele encerrou o inquérito segundo o Arantes, antes de receber todos os dados da quebra de sigilo das redes sociais e também os telefônicos dos 2 números de celulares do bombeiro, o Cláudio, que é
até agora, o principal suspeito de ter agido, de ter colocado fogo. Na verdade, ele até confessou, mas nós vamos usar o termo suspeito por uma questão judicial, né, Reginaldo? Enquanto não transitar em julgado, ele é suspeito. Exato. Mas ele chegou a confessar que foi ele quem colocou fogo, ele que aparece nas imagens. Só que o Arantes e a família, eles suspeitam que tenha mais gente envolvida, que na verdade o Cláudio não tenha agido por iniciativa própria, que tenha um mandante, que ele só tenha feito o serviço a pedido, a mando de alguém. Segundo Arantes, a investigação conduzida pela Polícia Civil não ajudou a esclarecer esse ponto. Segundo ele ainda, faltou até boa vontade para isso. A gente deixa aqui aberto para que a Polícia Civil possa se manifestar, não consegui contato com a Polícia Civil desde o final de semana, mas se o pessoal da Polícia Civil quiser falar, o Jornal Regional está à disposição. Mas hoje de manhã a gente recebeu a visita do Arantes aqui, ele bateu um papo com a gente e a gente acompanha mais detalhes sobre a indignação e como está a vida do Arantes praticamente 10 meses depois do ocorrido. Agora, vamos ver. E hoje recebendo aqui no Jornal Regional a visita dele, Arantes. Calma, você não errou de emissora de rádio, você não errou de live. Arantes, tudo bem? É um prazer receber você aqui, viu? O prazer é todo meu, Cleber. É muito importante a gente saber que a gente tem pessoas do seu nível aí, né, trabalhando e fazendo rádio. Hoje o rádio virou televisão, né? Estamos aqui na cama elástica, né, fazendo o seu programa. Muito bem, parabéns para você pelo seu trabalho. Valeu, obrigado. E você é sempre um grande professor para a gente também, mas infelizmente o motivo pelo qual você está aqui não é o que a gente gostaria que fosse, né? Todo mundo deve se recordar o incidente, o que aconteceu. Quanto tempo já mesmo? Quase um ano. Foi dia 15 de março, né? Então está completando, dia 15 agora completa 10 meses. 10 meses já. E o pior de tudo é sem a resposta, né? Ou sem outras respostas. Apareceu uma, mas a impressão que se tem é que tem mais coisa a ser revelada. Isso que incomoda vocês, né? O que incomoda a gente é o seguinte, a gente saber que não há o interesse do sistema, seja ele por parte das pessoas que compõem o sistema, seja ele pelos próprios mecanismos que esse sistema adota, de chegar, de esclarecer por completo o fato. Porque, na verdade, não foi um simples incêndio. É isso que a gente não concorda, porque foi um ataque terrorista. Porque está explícito que as pessoas tinham o interesse de calar um órgão de imprensa. E não era um só, né? Era o jornal, a rádio e o site, que funcionam todos no mesmo local, o local onde foi colocado o fogo. E eu moro em cima. Então, na verdade, além de um atentado terrorista, foi uma tentativa de assassinato. Porque todas aquilo que a gente viveu, né, experimentou antes do incêndio, leva a esse entendimento, né? As pessoas, os negacionistas, entre aspas, né, e algumas pessoas infiltradas no movimento deles, atacavam a gente abertamente, né? Então existia inclusive o primeiro suspeito nosso, não era o bombeiro. O bombeiro a gente nem imaginava que poderia ser ele, o suspeito de colocar o incêndio. O executor, porque o que a gente quer saber é quem está por trás do executor. O executor, nós praticamente ajudamos a polícia a descobrir. Então, quando o delegado fala que em 14 dias eles elucidaram o fato, mas não elucidariam se a gente não estivesse do lado deles. Não tivesse lá indo atrás de câmeras de vídeo que eles não foram, não tivesse atrás de informações que nós passamos para eles o tempo todo. Então, o que aconteceu? O inquérito agora chegou num ponto que se conclui, vai para a mão do promotor, o promotor pode denunciar ou pedir mais investigações, e ele pode ser, o bombeiro atual, ser só ele criminalizado, quando a gente tem certeza de que existem mais envolvidos. Por que essa certeza? Em razão dos fatos que foram acontecendo no decorrer do processo e que não foram investigados pela polícia. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos, o primeiro suspeito nosso, após o incêndio, foi uma pessoa que não está no processo, embora tenha sido passado para o delegado, que ele era suspeito, embora o delegado tenha dito que ele seria um dos suspeitos de ser um dos comandantes, e aí nós acreditamos que por trás desse cara tem outras pessoas ainda, entendeu? Tem pessoas com dinheiro, pessoas com poder, porque, meu querido, o bombeiro, ele era um bombeiro municipal, ele devia ter um rendimento aí, o salário de um bombeiro hoje não chega a R$2.000. Como que ele está todo esse tempo, depois que ele foi dispensado,
está vivendo, continua dando as voltas de bicicleta dele, está vivendo. A gente sabe por vídeos, inclusive, que na casa dele são vários os carros chiques que chegam lá, né, principalmente nos finais de semana, porque ele participa de grupos aí de ciclismo, etc. Ele continua levando a vida dele normalmente. E inclusive, a sua vida, como está? Inclusive, ele chegou a ameaçar um outro jornalista, né, que foi o motivo de quebra de medida protetiva, que nem tinha sido intimado. Então, são pontos do processo, que você vai ver no processo investigativo, que você vê, é certeza, na minha maneira de dizer, minha opinião, é certeza que existem envolvidos e poderosos, e é certeza que o sistema não vai chegar até esses poderosos. Você entendeu? E aí, respondendo a sua pergunta da vida, minha vida é o seguinte: eu hoje já não estou mais igual no começo, que eu dormia com uma cama voltada para a porta e com um coisa de apagar incêndio lá, como é que chama? Um extintor do lado. Você chegou a ver isso? Eu cheguei a ver, inclusive. Chegou a ver isso. Hoje a vida já está seguindo um pouco normal. Mas o que fica? O que isso vai levar na minha netinha de 9 anos, por exemplo, com um trauma desse, uma coisa dessa? Quais os comportamentos que vão advir disso no futuro da vida da minha netinha de 9 anos? E a gente não sabe, todo barulho que tem, o cachorro late, a gente fica apreensivo. Não sabe se vão vir fazer a coisa direito agora, né? Porque da outra vez não fizeram porque não deu certo, a gente conseguiu apagar. Ou vão fazer de outra forma, sei lá. Porque o ódio pela gente deve continuar. Teve mais alguma ameaça depois disso, alguma situação que... Olha, nós sofremos o chamado assédio judicial. Parou, depois que aconteceu isso, depois que a situação ganhou repercussão internacional, nós paramos de ser ameaçados, principalmente pela internet, pelas mídias sociais. Mas nós tivemos 6 processos cíveis que foram colocados pelo mesmo advogado e tivemos 5 ações criminais também engendradas pelo mesmo advogado, que é um dos suspeitos, na minha maneira de entender. Ora, isso chama-se assédio judicial. Não existe ainda no Código Penal a figura do assédio judicial, mas é um assédio judicial que, inclusive, jornalistas do Brasil todo têm sofrido, de maneira pior ainda do que a minha, porque a minha foi tudo numa mesma vara. Então, os primeiros 5 processos criminais, o juiz nem aceitou, foram arquivados de roldão. Mas eu ainda respondo 3 dos outros. Então, os outros também nós tivemos um parecer positivo do juiz, agora a outra parte pode recorrer. Mas existem outros 3 ainda em andamento. Então, o que é isso? Você coloca lá 6, 7 processos contra uma pessoa, nós, jornalistas, não temos condição de pagar advogado que custa dinheiro, né? E nem temos condições de pedir assistência judiciária. Embora eu seja advogado, na maioria deles eu estou atuando em causa própria, junto com um funcionário meu que se formou recentemente, que é o Silvio Faceto, nós é que estamos respondendo. Mas, no dia a dia, você sabe que é difícil, não tem tempo, não tem hora. Você ainda tem que se preocupar com isso. O que o assediador trabalha? Com a possibilidade de você falhar. Porque na justiça civil, principalmente, o que vale é o que está no mundo dos autos e não no mundo real. Então, se o advogado deixar de contestar alguma coisa, deixar de provar alguma coisa, você vai ser condenado, mesmo sendo perder inocente. Um prazo já era. Perdeu um prazo, entendeu? Então, mesmo sendo inocente, você vai ser condenado. E é com isso que trabalham os assediadores judiciais. Bom, agora voltando a essa questão do inquérito, houve a conclusão, então, da fase policial, mas ainda o fato em si não foi sepultado, vamos dizer assim, né? A investigação ela pode ser reaberta a qualquer momento. Não, o problema é o seguinte, o processo se inicia com o delegado. O delegado é o titular do inquérito no nosso sistema processual. Ele, então, faz as investigações e envia o relatório final. Quando ele conclui o inquérito, ele envia esse relatório final para o promotor de justiça, que aí vai fazer a denúncia em si do fato. Então, o promotor pode denunciar apenas por incêndio, ele não vai ficar um dia na cadeia. Ele pode denunciar ele
por outros crimes também, né? Então vai depender do promotor, até por tentativa de assassinato. Sim, né? sim. Bom, mas o que acontece? Se o delegado concluiu o inquérito sem investigar os possíveis partícipes... Porque faltaram algumas informações também. Né? O delegado pediu quebra de sigilo telefônico dos 2 telefones que jogou no Rio, que nunca, até hoje, ninguém encontrou, né? Não sei também se foi por má vontade, ou se ele não jogou esse telefone fora, né? Não encontrou, não recebeu o sigilo telefônico, ele recebeu um primeiro sigilo, que é a questão das ligações que ele tinha. E outro que recebeu foi o sigilo bancário. No sigilo bancário não tem nada, não tem dinheiro na conta dele. Eles não iam fazer uma bobagem dessa, né? Mas o resto não, então não vieram. Mas não tinha nada, não tinha nada anormal ou não tinha nada na conta? Segundo o delegado, não tinha nada na conta dele, nada normal. Nada normal. Como ele teria recurso até para viajar para onde ele viajou se não tivesse nada na conta? Aí é que está. Num caso desse, seria infantilidade demais alguém depositar na conta do cara, né? Hoje tem vários processos que você pode fazer. Hoje você compra até, se você quiser, você compra conta bancária dos outros para dar golpe, do Pix, etc. Então, mas ele deve ter recebido dinheiro vivo para viajar, né? E mais o que ele poderia ter na conta dele, sim. Mas não houve nada estranho, o delegado considerou que não houve nada estranho na quebra do sigilo bancário dele. Mas só esse, faltaram das redes sociais, que a justiça criminal nossa hoje, ela não consegue andar direito. Por quê? Porque nós tínhamos 3 varas criminais, hoje temos uma só. Então os cartorários estão sobrecarregados, o juiz tem um juiz só para julgar todos os processos crimes da comarca. Então não anda, para você ter uma ideia, quando foi decretada a medida protetiva para nós, contra o bombeiro, 3 meses depois, ele descumpriu, na minha maneira de ver, a medida protetiva, e o juiz julgou que ele não tinha descumprido. Tudo bem, aí é o entendimento dele. Mas o advogado do cara vem no processo e coloca, olha, vocês estão discutindo uma coisa que não existe, porque o cara não foi nem intimado ainda. Ora, o bombeiro não foi oficialmente comunicado que ele tinha que seguir medida protetiva. 3 meses depois, e o juiz julgou uma medida protetiva que não existia. Então você vai dizer, mas é culpa do juiz isso? É culpa da justiça? Não. É culpa do sistema, por quê? Porque tem um cartório só criminal em Olímpia e uma vara criminal só. Realmente é muito complicado. Deixar claro aqui, inclusive, né, até a própria polícia, que a gente respeita o trabalho da polícia, a gente entende também que a Polícia Civil, assim como o Judiciário, está sobrecarregada, a gente sabe de tudo isso. Só que a Polícia Civil é um órgão do Estado, um órgão público, também financiada com o dinheiro dos nossos impostos, e nós temos todo o direito também de questionar. Ninguém aqui é dono da verdade, mas claro, se o Arantes, enquanto vítima, está se sentindo de alguma forma prejudicado, eu acho que é um direito seu também, né, Arantes? E a gente deixa aqui aberto para a Polícia Civil, se o delegado quiser falar alguma coisa, para que ele, né, fique à vontade também para se explicar, se é que ele acha que tem algo a se explicar ou não, né? É isso aí. Eu acho que eu sou, como professor de filosofia, eu jamais poderia dizer para você que eu seja dono da verdade, né? Em primeiro lugar, que eu acredito que a verdade não existe. Existe a verdade de cada um enxerga de uma forma. E como jornalista, eu também jamais deixarei de dar o direito do outro lado se manifestar. Mas a questão toda é o seguinte, é difícil também para um jornalista, Kleber, estar no lugar, virar notícia. É difícil para a gente, porque a gente está acostumado a divulgar o que acontece com os outros. Mas quando acontece com você, uma situação dessas, é difícil da gente manter aquela serenidade total, aquela coisa total. Então, às vezes até a gente pode até extrapolar, mas em razão dessa situação, eu jamais desejaria para o delegado, para o juiz, e mesmo para o próprio bombeiro, para os poderosos que estão bancando ele, etc., jamais eu desejaria que eles passassem pelo que eu passei. Você saber que você tem a sua esposa do lado, uma criança de 9 anos, que poderiam ter morrido. E sentir o sufoco daquela fumaça com cheiro de gasolina, com cheiro de coisa, entrando pelas suas narinas, entendeu? Você quase sufocado, um pouco, se fosse 2, 3 minutos a mais, eu teria morrido sufocado, se não fossem os meus cachorros latirem.
Eu fui salvo por 2 poodles e um shih tzu, que é os cachorros que dormem do lado comigo na minha cama. Então, eu não desejo isso, que essas pessoas que estão envolvidas no processo, e nem o bombeiro, que eles passem pelo que eu passei, porque é realmente desumano, é aterrorizante, é uma situação indescritível. Tá certo. Agradeço a sua presença aqui. A gente vai continuar. Esse caso, sempre tiver novidade, pode também entrar em contato com a gente. Você disse sobre um jornalista virar notícia, e eu acho que o mais revoltante é a gente virar notícia por uma tentativa de amordaçarem a gente, porque nossa matéria-prima, o instrumento do nosso trabalho é a informação, é a nossa fala, é a nossa voz, que a gente compartilha com quem não tem. E aí, se as pessoas querem tirar isso da gente, isso é muito importante. E a nossa opinião, né? Exatamente. Inclusive, por isso que eu estou nessa briga com vocês, desde o começo, sempre que precisar, pode contar com a gente. A gente também. Hoje são vocês, amanhã pode ser a gente. Então, a gente está junto sempre. Tamo Valeu, junto. Arantes. Obrigado. Solidariedade mais uma vez a toda a família. Repito, o espaço está aberto aqui para que a polícia possa falar também com a gente. E a gente vai continuar acompanhando também esse caso, não vai deixar cair no esquecimento, não. Vamos falar rapidinho de Capitólio, porque muita gente daqui de Olímpia acaba indo lá para Capitólio. E, infelizmente, todo mundo já sabe, né? Nós tivemos aquele desastre lá em Capitólio e 10 pessoas morreram nesse acidente lá em Capitólio, quando uma rocha se desprendeu e tombou sobre embarcações no Lago de Furnas. Vamos acompanhar agora, Reginaldo, para o TPI. Vamos acompanhar uma reportagem que nós temos aqui. Olha o momento em que a rocha tomba. 10 pessoas morreram. Nós temos uma reportagem explicando a tragédia, falando das 10 pessoas que morreram nesse local. Vamos acompanhar. 8 das 10 vítimas fatais do desabamento de uma rocha sobre embarcações no Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, foram identificadas segundo a Polícia Civil. Devido à situação dos corpos, há dificuldades para identificação e uma força-tarefa foi montada para agilizar o procedimento. Por isso, em determinados casos, ela deverá ser feita através de DNA, comparação de radiografias, arcada dentária e por digitais. As vítimas já identificadas são Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis, em Minas Gerais, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas, Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia, São Paulo, Michael Douglas de Oste, de 24 anos, de Campinas, interior de São Paulo, e Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas, também São Paulo. Essas são as 5 vítimas, né, que tiveram identidade já divulgada, outras 3 foram identificadas durante a madrugada de hoje. A polícia diz que já tem informações sobre as outras vítimas também, mas só vão confirmar qualquer informação depois de exames de DNA por conta da dificuldade. A gente viu aí, olha, a rocha se desprendeu, caiu sobre embarcações, embarcação Jesus, uma lancha que estava lá, o nome era Jesus, acabou sendo atingido onde estava a maioria das vítimas, né? E um geólogo explicou para a gente que tem que tomar muito cuidado nessa região, Reginaldo, é uma rocha muito antiga ali, e ele disse o seguinte, que deveriam ter feito uma demarcação, porque é comum essas rochas se desprenderem, elas podem tombar sim dessa forma que essa tombou. Então, o ideal seria que eles tivessem feito ali uma demarcação para que as lanchas não chegassem muito próximas a essa pedra, a este local. E ele disse também que esse desprendimento de rochas acabou sendo acelerado, porque existe um processo natural, mas foi acelerado porque a presença das lanchas nesse local cria ondas, e essas ondas ficam batendo ali nas pedras, e isso pode acelerar também o processo de degradação e de desprendimento dessas rochas. Então isso foi o que um geólogo disse para a nossa equipe hoje no começo da manhã. Coloca para mim, Reginaldo, e falta de aviso não foi, não vou ficar aqui procurando culpado, acho que não é hora de ficar apontando o dedo para ninguém, mas o que chama atenção é que essas pessoas tiveram aviso, né? Coloca o áudio para mim desse vídeo, começa ele, volta ele um pouquinho e coloca o áudio. Olha as pessoas gritando, avisando e ninguém saiu de lá. Você viu esse vídeo já, Reginaldo? Olha isso, ó, o pessoal grita, ó. Não, antes, essa é a rocha caindo, mas tem outro vídeo na sequência que vai mostrar, dá mais de 1 minuto do povo avisando. Dá, ó, aumenta o som. Tá saindo, ó. Aquele pedaço ali vai cair. Pedaço vai cair. Gente, sai daí. Saindo, ó. Mano do céu. Vai cair. Vai. Esperar o chifre. Sai daí, Sai daí. Sai daí. Olha lá, o povo avisando, sai daí.
E nisso a gente já vê uns blocos caindo, né? Antes de cair a pedra maior, caíram uns pedaços, né? Caindo muita pedra. Segura um pouquinho aí, Kennedy. Fica filmando, você vai pegar o trem, vai cair. Vai cair esse trem. Puxa um pouquinho pra lá, ó. Olha lá, olha lá. Ah! Vamos puxar Cada vez que cai um pedaço de pedra, o povo se assusta e grita. E o povo lá na lancha embaixo, Reginaldo. Será que não viram? Você vê que a lancha não sai. Será que estavam fazendo stories? Pegavam filmando de perto? Sai daí! Olha lá, e o povo não sai, ó. Essa foi a lancha que foi atingida em cheio. Você vê depois a pedra caindo e batendo bem neles, ó. Sai daí! E olha o aviso, hein? Ó, já não dava tempo, Reginaldo? Até agora não caiu ainda, ó. Quanto de pedra caiu? E eles não saem. Falta de aviso não foi. Não vamos ficar apontando o dedo, mas vamos lembrar que falta de aviso não foi. Ó, tranquilos, ó, olhando, eles estão olhando pra lá, agora que eu tô vendo que eles estão de costas pra cá, Reginaldo. Eles estão olhando pra pedra. Olha lá, e aí caiu. Olha lá, aí já cai. Olha lá, aí você vê melhor atingindo. Ó, mas em cheio, né, Reginaldo? Na lancha. E aí já é o pessoal indo embora depois que tudo caiu, aí você percebe no desespero de quem tá saindo, ó. Aí é o desespero da galera na lancha que não foi atingida, indo embora, voltando pro local onde eles embarcam. Falta de aviso não foi, né, Geraldo? E a gente vê, volta o vídeo um pouquinho, no finalzinho daquele primeiro, você percebe que a galera, mais pra frente um pouco, eles dão um zoom, você percebe que a galera tá de costas ali pra cá, olhando pra rocha. Então, porque muita gente falou o seguinte, ó, eles poderiam estar ouvindo o som na lancha alto e não ouviram os gritos, mas eles estavam vendo as pedras caindo ali. Quer ver, ó, eles estão de costas, né? Sim, estavam olhando Estão exatamente de frente pro pra paredão. pedra. Então, falta de aviso não foi. Claro que aqui a gente não fala que mereceram morrer, não é isso. Mas, gente, alguém ali poderia ter falado, gente, vamos embora daqui. Será que o pessoal ficou para filmar? E quando a gente mostra isso, você vai ter de alerta. Viu alguma coisa? Tem gente que prefere morrer, mas quer garantir os likes, quer garantir as curtidas, quer postar de perto, filmar de perto o povo morrer. Tem gente que não ajuda o próximo, deixa o próximo morrer porque tá lá ocupado filmando, o próximo ali agonizando e não vai ajudar. Tem gente que vai, tá vendo que pode morrer, que pode cair uma estrutura na cabeça, mas quer ganhar like filmando de perto. Olha lá, estão de costas, ó. Olha lá, a gente percebe que estão de costas de frente pra pedra. Estão vendo tudo. Será que eles não imaginaram que poderia dar ruim ali, Reginaldo? Então, assim, foi uma fatalidade, mas será que foi acidente? Difícil. Será que procuraram? Essas lanchas, no caso, o piloto não tem instrução para sair de perto? Começou o problema, mas de perto. Alguém, se é tão comum desprender pedra lá, como dizem, tem que ter já um plano de contingência para quando isso aconteça com as lanchas por perto, né? Será que ninguém nunca treinou essas pessoas, nunca conversaram, a prefeitura não orientou? Percebeu que tem algum movimento nas rochas, sai de perto, vai embora. E agora a Marinha vai apurar possíveis responsabilidades nesse acidente. Volta aqui para mim, Reginaldo, 12:05. Agora o jornal até atrasou um pouquinho hoje, né? Excedeu. Reginaldo, vem pro telão rápido aqui. Alguém comentando? Telão. Cadê você? Tá comentando aqui, ó. Então leia os comentários pra gente rapidamente aí. Aqui. A Marisa Pegoraro, bom dia. Bom dia, Marisa. Maria Aparecida Pizetti, bom dia, meninos. Bom dia, Cida lá do Jardim Blanco. Dirceu Neves. É uma reclamação, né? Isso. Guarda do Dirceu para amanhã. A gente já procura uma resposta, viu, Dirceu? Certo. Amanhã você lê o do Dirceu aí na íntegra para mim. Pode depois deixar. você me manda essa reclamação, copia ela e cola para mim depois, beleza? Tá. Daqui a pouco amanhã a gente deixa do Dirceu para amanhã. Vamos com os comentários mais curtos hoje. A Maria Cordon, não há nada encoberto aos olhos de Deus, é só aguardar. Tá falando sobre o Arantão. Isso. Beleza. E aí o Antônio também tá meio logo um comentário, só agradecer o Antônio, depois a gente lê com calma. O tempo tá corrido hoje, né, Reginaldo? Isso, tá correndo. Valeu! Um abraço! Abraço, obrigado, Reginaldo, até amanhã. Até amanhã. Hoje viemos combinando, você viu? Volta pro telão. É uniforme. Saiu o uniforme da firma. Aí. É. Da cor do cenário, inclusive. Mas, só pra Tá vendo? combinar, né? Aí sim, gostei. Tchau, Reginaldo. Tchau. Até amanhã. Até. Para você de casa também, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Cuida bem de você para mim. A gente se fala amanhã, novamente, aqui no Jornal Regional, com muita informação, utilidade pública e prestação de serviço para você. Continue na difusora, você que está pelo rádio, muita música boa para você, você da internet. Amanhã a gente se fala às 11 aqui com o Jornal Regional, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Cuida bem de você para mim. Fui.